Boa tarde a todos, gente. Desculpa, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos, obrigada. Para a gente não perder muito tempo, já vou começando. Eu sou a Tamar, sou gerente executiva. Boa tarde. Desculpa, tivemos um pequeno probleminha. Eu sou a Tamar, sou gerente executiva da Biogás. Para quem não conhece, a Biogás é a Associação Brasileira do Biogás. A associação já existe desde 2013 e o nosso objetivo é representar o setor, né? Mostrar como que o setor está se comportando, a evolução da produção de biogás, né, dessa indústria cada vez mais importante. Hoje já são quase 100 associados dentro da associação. Isso também dá um peso e mostra como que o setor está cada vez mais comprometido, mais robusto, e que essa indústria está crescendo. E esse é mais uma conquista aqui do trabalho da associação e do próprio setor, é o fundo garantidor, né, que a gente está colocando de pé, que essa aqui é mais uma etapa desse processo que começou no ano passado, e aqui, então, a gente vai falar um pouquinho desse processo, que agora vai ser a seleção do gestor desse fundo, né, a entidade financeira que vai nos ajudar, né, vai fazer o trabalho de colocar esse fundo em operação. Então, aqui com a gente hoje, a gente tem o Felipe Borchiver, que é analista sênior do Climate Policy Initiative, na iniciativa do LAB, o Nabil Kadri, chefe do Departamento de Meio Ambiente do BNDES, e o Gabriel Krops, que é o vice-presidente da Biogás. Vou apresentar aqui, deixar um espaço para cada um deles falarem, mas primeiro eu quero agradecer muito ao LAB, aqui na pessoa do Felipe, que foi extremamente relevante para a gente conseguir trabalhar nesse fundo garantidor. O fundo ele é um desejo da Biogás desde a sua fundação, e há um ano e pouquinho a gente submeteu esse projeto ao LAB, que tem um trabalho incrível de desenvolvimento de mecanismos financeiros inovadores, e o LAB apoiou a nossa ideia, né, e trabalhou junto com a gente muito intensamente no ano passado, ainda estão com a gente. Então, Felipe, agradeço muito o trabalho do LAB, que foi incrível. Vou deixar você apresentar um pouquinho de como que foi também esse processo, né, o que é o LAB, para quem ainda não conhece. Tá bom. Muito obrigado, Tamar. Obrigado a todos, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, para deixar espaço para todo mundo. Então, por favor, só me avisem se vocês estão conseguindo visualizar bem o meu PowerPoint. Bom, eu trabalho no Climate Policy Initiative, numa ONG, uma ONG internacional, que gere o programa The Lab, ou Global Innovation Lab for Climate Finance. Eu vou falar um pouquinho do programa e vou falar um pouco da forma como a gente desenvolveu a ideia apresentada pela Biogás do Fundo Garantidor no ano passado. Bom, dando um pouco de contexto, né? O financiamento climático, ou seja, os recursos direcionados à mitigação dos efeitos climáticos, já atingiu no último biênio 632 bilhões de dólares. E esse crescimento ele vem crescer, é um crescimento razoável, mas ele está desacelerando um pouco, né, recentemente. Você vê que já é um volume considerável, né, no mundo inteiro. Contudo, se você para investigar, de fato, qual seria a quantidade de recursos necessárias para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, que é aí a meta, né, do Acordo de Paris, nós estamos ainda muito aquém, né? 632 são uma fração dos 5 trilhões necessários para que isso aconteça. Ou seja, é necessário muito mais recurso, muito mais dinheiro para a ação climática, para que seja possível a gente almejar essa manutenção das temperaturas globais. E um ponto importante é que não é uma questão de disponibilidade de capital, mas, na verdade, de direção desse investimento. Aqui tem alguns
poucos dados, né, mas vocês conseguem ver essa parte cinza aqui são recursos direcionados à infraestrutura cinza e a parte verde, recursos direcionados à infraestrutura verde, aqui em geração de energia, veículos leves e construção. Vocês podem perceber que, na verdade, se uma parte, pelo menos, desses recursos que estão indo hoje em dia para a infraestrutura cinza fossem direcionados para investimentos em renováveis, né, investimentos sustentáveis, a gente teria aí muito mais chance de chegar nesses 4,3, e esse é o nosso objetivo, tá, no Lab. O Lab, então, o que ele faz? Ele identifica, desenvolve e dá suporte para instrumentos financeiros inovadores, procurando atrair bilhões de dólares, procurando atrair recursos em investimentos privados para esses projetos de resiliência e adaptação climática. Até hoje foram 55 instrumentos lançados no mundo, mais de 70 instituições públicas e privadas envolvidas com o Lab, e mais de 300 especialistas trabalhando conosco em grupos de trabalho, conselhos consultivos de diversas formas. Aqui algumas das figuras, né, das instituições que trabalham junto ao Lab, são mais de 70 instituições. Vocês podem ver que tem instituições governamentais, não governamentais, privadas, bancos, empresas, todo tipo de instituição parceira aqui do Lab. Então, realmente é uma iniciativa que abraça aí todos os setores da sociedade. Até hoje, alguns breves números de resultado aqui, até hoje foram mobilizados 3,2 bilhões de dólares em investimentos pelo Lab, né, dos quais 440 milhões foram feitos por membros do Lab, por essas instituições parceiras, e o restante feitos de instituições terceiras. Né? Em comparação com os valores que são aportados no nosso programa todo ano, o Lab já mobilizou mais de 200 vezes o seu custo, por assim dizer, né, em recursos. Quais são os nossos ingredientes de sucesso, né, nessa mobilização de capital? Acho que 3 dos mais importantes seria essa colaboração público-privada, quer dizer, essa ideia de que o capital necessário para a mudança climática, para mitigar a mudança climática, não pode vir só do terceiro setor e dos agentes públicos, ele tem que vir também dos entes privados. E, para isso, é importante montar estruturas que, de fato, consigam conjugar esses dois tipos de recursos. É o que nós chamamos de blended finance, né? Estruturas que têm tanto capital público ou de terceiro setor, quanto capital privado. O foco em soluções inovadoras e transformadoras, sempre procurando caminhos novos para o financiamento climático, né? Com a ideia de que existe muita oportunidade não atendida ainda no mundo. E a mobilização de finanças, né? A capacidade de catalisar finanças para os projetos de mitigação climática, como já foi feito em diversos instrumentos aqui no Brasil, inclusive. Alguns dos instrumentos, esses são os instrumentos que já foram desenvolvidos no Brasil, foram vários proponentes desses instrumentos. Aqui à direita, embaixo, vocês encontram o Fundo Garantidor de Biogás, que foi proposto pela Biogás. Não vou me delongar nos outros, mas vocês podem ver aqui que existem várias áreas em que a gente está atuando, né? A agricultura sustentável, energia renovável, construção, enfim, diversas áreas que o Lab atua nos seus instrumentos desenvolvidos. Um pouco agora sobre o fundo, enfim, e um pouco da forma como a gente desenvolveu esse fundo. A ideia do fundo, como muitos aqui já sabem, é fornecer garantias diretas a preços acessíveis para projetos de biogás em fase de construção. O fundo a ideia é que ele permitirá desenvolvedoras de pequeno porte a acessar linhas de crédito que já existem, e isso é uma coisa que atraiu muito ele ao ser selecionado para o Lab, porque, como eu estava dizendo, ele tem essa capacidade de utilizar um capital privado, capital comercial que já existe ali, né? E, de fato, será o primeiro fundo de garantia privado no Brasil, inaugurando uma nova fase para setores pouco atendidos, e ainda mais o primeiro fundo com um foco ambiental, né? Então, a gente acredita que existe um componente inovador muito interessante nesse fundo. Alguns destaques, né? A estrutura do fundo é um fundo de garantias, o foco geográfico aqui em alguns dos estados em que o fundo vai buscar focar no seu primeiro momento, e a mobilização de capital, né? O piloto, da forma como a gente planejou ele, seria no valor de 271 milhões de dólares ao longo de 10 anos de operações, mas é claro que esse valor é tudo ainda teórico, né? Isso vai depender muito da estruturação do fundo.
E aqui alguns dos SDGs que esse fundo vai atender, né? O SDG 7 de energia renovável, o SDG 8 de trabalho, né, que diz respeito às condições de trabalho, o 12, que diz respeito ao consumo responsável, e 13, a ação climática, né? Aqui um esquema da estrutura do fundo, como ela foi idealizada por nós e pela Biogás, a 4 mãos. Tá? Eu vou fazer uma breve explicação, mas acho que isso também vai ser um assunto que a gente pode explorar em mais detalhe aqui nesse seminário. O fundo ele vai ser estruturado como um fundo, da forma como imaginamos, ele vai ser estruturado como um fundo de renda fixa na CVM, ou seja, um registro relativamente simples junto à CVM. Vai ter aqui um gestor, que é o objetivo aqui dessa conversa. O fundo vai ser financiado por capital comercial, como eu falei, capital de mercado, a taxas de retorno de mercado e de risco, e um capital concessional. Esse capital concessional, a gente tem essa designação, né, para o capital que vem com o propósito do clima atrelado a ele. Então, eu estou falando aqui de instituições bilaterais, multilaterais, filantropias internacionais, instituições que têm o clima como seu fim, né, a mitigação climática como seu fim, e que estão aí, portanto, dispostas a absorver retornos menores do que os retornos de mercado, ou riscos maiores do que os riscos de mercado, ou uma maturidade, né, uma longevidade dos seus investimentos, às vezes mais longa do que os agentes de mercado teriam, né, ou conseguiriam acomodar. Esse capital concessional dá um colchão para esse fundo, né, para as estruturas de blended finance e para esse fundo específico, permitindo que o capital comercial entre em condições favoráveis e atrativas. O fundo, então, vai ser estruturado como um fundo de renda fixa e ele vai doar as suas cotas, na forma como a gente estruturou aqui, as suas cotas como colateral para os projetos de biogás, junto a bancos públicos e privados. Né? Os projetos, então, têm a sua porção de colateral satisfeita, né? E conseguem destravar o crédito, que muitas vezes não é destravado. A Biogás vai atuar como um agente certificador, provendo aí toda a capacidade operacional para o fundo e certificando os projetos que, de fato, podem ser abraçados pelo fundo ou não. Agora, enfim, finalizando, o LEB em 2022 está selecionando novas ideias para desenvolvimento. Temos aqui 6 focos, né? Focos temáticos em adaptação climática, sistemas alimentares e construções de crédito de zero carbono, e focos regionais, uma ideia para o Brasil, uma para a Índia e uma para a África Austral. Então, a gente está iniciando um novo ciclo agora em 2022. Com isso, eu me encerro e deixo aqui o nosso contato para quem tiver interesse em saber um pouco mais do LEB. Obrigado, Tamar. Excelente, Felipe. Muito obrigada. Foi uma oportunidade realmente incrível. Reforço quem quiser ainda usar o Lab, né, submeter ideias. É muito enriquecedor e vocês têm uma capacidade de abrangência, de conhecimento, de entendimento do que são esses instrumentos financeiros que são tão necessários, né? E você trouxe um ponto importante, Felipe, que é a questão de ser um fundo privado, né, para investidores. E é o que a Biogás fala, é o que a gente vê, assim, tem muita gente querendo investir, né? Muitas empresas investindo já nesse mercado, mas faltam alguns, não digo nem incentivo, né? Mas faltam alguns instrumentos, né? A gente já tem as linhas de financiamento existentes, vou deixar o Gabriel falar um pouco mais, né, em relação a isso. E o que a gente vê é que as linhas existem, né? Existe recurso aí disponível, mas uma das barreiras é realmente a garantia exigida. E é nesse ponto que a gente está trabalhando, né? Mas o interesse e o setor já está consolidado, a gente já sabe que a tecnologia já tem, a gente já sabe que ela funciona muito bem, é eficiente, esses projetos eles são viáveis, têm retorno financeiro importante, e vamos colocá-los de pé, né? Para colocá-los de pé, faltam algumas pequenas coisas e que esse fundo garantidor é um daqueles que vai fazer com que o destravamento desses investimentos.
Então, vou passar a palavra aqui para o Nabil também. Nabil, muito obrigada pela sua presença hoje e também por ter nos apoiado bastante ao longo do ano passado, com trocas de conhecimentos, com direcionamentos em relação à estruturação desse fundo, trazendo a visão do BNDES também, né, e como que vocês estão enxergando. Então, passo a palavra para você, eu gostaria de ouvi-lo. Obrigada. Tamara, primeiro, boa tarde. É um grande prazer para o BNDES estar aqui hoje, nesse evento que vocês estão organizando. O BNDES tem trabalhado com a biogás já há muito tempo. A gente tem esse canal de diálogo aberto já há alguns anos. E o que eu posso dizer é que o setor de biogás ele é assim, uma grande oportunidade de investimento para os próximos anos. A gente viu que foi a COP26 em Glasgow, uma grande surpresa, inclusive, para todos, o acordo, não só aquele acordo acessório do metano, né, da redução das emissões de metano, mas também o acordo geral em que o próprio Brasil se compromete à neutralidade de emissões até 2050. E olha que o tempo passa rápido, e 2050 está logo aí. A gente acha que não, mas a gente precisa fazer os investimentos hoje, para que, de fato, a gente tenha uma economia neutra em carbono, num espaço de tempo até bastante curto. E a gente sabe o quanto que é importante, o quanto que é relevante a agenda do biogás nessa agenda de redução das emissões. Principalmente quando a gente vai falar dos usos desse biogás, os usos alternativos, né, desse biogás, principalmente para geração de energia ou como subproduto de algum tipo de produção que já é feita. Então, nesse sentido, não só o BNDES, né, mas a política pública, ela já reconhece o biogás como algo bastante relevante. Quando é criada a Política Nacional para Mudanças do Clima, e aí o Fundo Nacional de Mudanças do Clima, o Fundo Clima, um dos assuntos que está ali, né, dentro das possibilidades de apoio, são os investimentos voltados para a redução das emissões com o uso de biogás. E isso é muito importante, que tem a ver com o que você acabou de dizer, né, Tamar? As linhas existem, e as linhas elas não são linhas caras. No caso do Fundo Clima, são linhas extremamente incentivadas. Posso dizer com a maior tranquilidade possível que depois de algumas linhas agrícolas, com certeza é uma das linhas com juros mais baixos do Brasil hoje, juros inclusive negativos, abaixo da inflação, para viabilizar esses investimentos. Mas, de fato, a perna da garantia ela acaba sendo um limitador boa parte das vezes. E quando a biogás leva a iniciativa para o LEB, e aí até, Felipe, agradecer a fala, o BNDES é um dos fundadores do LEB no Brasil, né? A gente participa desde o início, desde o começo, porque a gente acredita que ali é um espaço de inovação institucional do ponto de vista de instrumentos financeiros para o clima. E nós ficamos bastante interessados quando a proposta foi apresentada e dentro mesmo do LEB atuamos bastante para que fosse algo que avançasse. Ficamos muito felizes quando a gente viu que foi selecionado como uma das iniciativas prioritárias para apoio, e hoje a gente está aqui no lançamento do edital do parceiro gestor. Então, queria parabenizar a Biogás por essa trajetória. Como você mesmo disse, né, de 2013 para cá, assim, vai completar uma década o ano que vem, mas olha quanta coisa que já está sendo possível construir, quantos parceiros juntos, quanto reconhecimento internacional em relação à iniciativa. Então, parabéns pela perseverança, pela obstinação em conseguir avançar. Nós temos nossas equipes aqui, não só da área de meio ambiente, mas da área de garantias, da área de energias renováveis, já dialogando com as equipes da Biogás também para sempre encontrar os caminhos possíveis para que a gente possa dar esse suporte estrutural e por dentro das políticas públicas para que a agenda do biogás ela decole no Brasil de forma bastante robusta em todas as regiões e com muitos investimentos.
gerando empregos, gerando renda, diminuindo as emissões e melhorando a qualidade de vida de todo mundo. Então, Tamar, obrigado mais uma vez pelo convite. É, de fato, com muito prazer que a gente está aqui hoje. Muito obrigada, Nabil. A parceria do BNDES é muito importante para a gente, e fazendo o link também com o que o Felipe colocou, é o público e o privado, né? Os dois fazendo a sua parte, precisa ser os dois, né? Não pode ser só do público, também não dá para esperar que os investidores coloquem os seus recursos sem ter uma previsibilidade para esses investimentos, né? Sem ter um arcabouço regulatório. Então, todo esse nosso trabalho aqui que a associação faz também nessa linha, né? De abrir esse espaço, olhando o que é do poder público para viabilizar esses investimentos, mas colocando o mercado, né? O mercado está aí, está disposto. Antes de passar para o Gabriel, só dar o aviso que a gente deixou aí no chat para quem puder cadastrar o seu e-mail para receber o edital da seleção do gestor do fundo, tá? Se puder cadastrar ali o e-mail que a gente vai enviar, então, esse edital. E agradeço mais uma vez quem está aí nos acompanhando. Vou deixar o Gabriel explicar, então, como é que vai ser esse processo seletivo. Vamos lá, obrigado, Tamar, obrigado, Felipe, obrigado, Nabil. Como a Tamar disse, é importantíssimo ter o apoio do BNDES. O BNDES tem estado com a gente desde o começo da associação, lá em 2013, os primeiros eventos que a gente realizou lá dentro do banco, né, explicando o que era o biogás, né, e aonde a gente via essa indústria chegando, né. Eu vou mostrar para vocês só um pouquinho, então, do que é esse panorama. Eu imagino que tenha algumas pessoas aqui com a gente que não necessariamente conheçam tanto do mercado de biogás. Então, vou começar mostrando um panoramazinho aqui do mercado e qual a visão que a gente tem para esse fundo garantidor. Tá? Vocês podem só me avisar se vocês estão vendo aí minha tela? Beleza, então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu acho importante assim, o que é biogás, né? Talvez nem todo mundo aqui esteja acostumado, né? O biogás, ele é equivalente Gabriel, ao deixa eu gás só te natural. interromper rapidinho. Você consegue colocar no modo apresentação? Está na apresentação. Você não está vendo a apresentação, não? Não, estamos vendo o PowerPoint. Eu coloquei a apresentação aqui para mim. Então... Deixa eu tirar dele. Agora está... Faz o seguinte, tira, põe no modo apresentação no teu PowerPoint e aí compartilha de novo. Ah, entendi. Vamos tentar. Não, mas aí... Acho que vai ter que ser normal mesmo, gente, senão vamos perder muito tempo aqui. Deixa eu tentar, então. Espera aí, vamos ver. Vê se entrou aí agora. Não, ainda está... Mas tudo bem, vamos no normal, gente. Vamos lá para a gente não perder tempo. O material... Deixa que eu coloco aqui, Gabriel. Pode ir falando aí, deixa que eu coloco aqui. Pode fazer isso. Não, mas deixa eu tocar por aqui, porque senão vai mudar. Aí vai dar ruim, gente. Vamos lá. O material é público, está à disposição. Quem quiser, a gente pode mandar aqui o material e fazer um call diretamente com vocês, mas vamos lá. E, conceituando, então, o biogás, ele se origina da decomposição da matéria orgânica, né? Ou seja, qualquer resíduo de planta ou de animais. Então, a gente tem esse resíduo, ele vai para uma usina, essa usina faz o tratamento correto, a destinação correta desse resíduo, processa esse resíduo de forma a extrair o biogás,
E o que sobra dessa extração do biogás é utilizado como fertilizante e volta para a lavoura, volta para o campo, fechando realmente a cadeia da economia circular. Tá? E esse biogás ele pode ser utilizado para a geração de eletricidade, numa planta igualzinha a uma planta a gás natural, pode ser utilizado para a produção de biocombustível, que é o biometano, que é idêntico ao gás natural, ou GNV, tanto para a utilização em veículos leves quanto em veículos pesados, caminhões e ônibus, que já é uma realidade no Brasil, e pode ser utilizado também para a geração de calor. Tá? Apesar de ser um mercado, a gente sempre fala que é um mercado nascente no Brasil, é um mercado já em plena atuação, temos mais de 600 plantas de biogás em produção no Brasil. O problema é que a gente aproveita muito pouco da nossa capacidade de produção. Então, hoje, temos uma produção da ordem de 500 mil metros cúbicos por dia, mas o potencial atual, apenas considerando a geração de resíduo, ou seja, se todo esse resíduo orgânico, seja nas cidades, seja no campo, pudesse ser aproveitado para a geração de biogás, a gente teria uma produção superior a 30 milhões de metros cúbicos por dia. Aí você me pergunta assim, poxa, mas Gabriel, 30 milhões de metros cúbicos por dia, isso é muito ou isso é pouco? Né? Isso é 50% a mais do que o volume do gasoduto Bolívia-Brasil nos tempos áureos. Né? Isso é metade do consumo de gás natural do Brasil. Isso é 70% do consumo de óleo diesel do país inteiro. 25% de toda a geração de energia do nosso país. Então, assim, é extremamente relevante. Né? E esse potencial está dividido, basicamente, no setor sucroenergético, então, todo o resíduo da indústria de cana, e aí muito forte no Sudeste, agora no Centro-Oeste e também no Nordeste, na proteína animal, e aí muito forte no Sul, né, Santa Catarina, Paraná, criação de porcos, de aves, mas também no Nordeste e agora com alguns projetos interessantes no Norte, da produção agrícola em geral, e aí cada região vai ter as suas culturas que geram esses resíduos que podem ser aproveitados, e do próprio saneamento urbano, que inclui não só o resíduo sólido urbano, que é o nosso lixo residencial, como o próprio tratamento de esgoto. Então, somando essa história toda, o potencial de investimento para aproveitamento de todo esse volume seria da ordem de 50 bilhões de reais. A gente tem um projeto para, até 2030, chegar nos 30 milhões de metros cúbicos por dia, que significam, então, investimentos de quase 5 bilhões de reais por ano nos próximos 10 anos. Mas a gente fez um levantamento apenas com os próprios associados da Biogás, e a gente já levantou um pipeline de projetos da ordem de 1 bilhão de reais, que estão prontos para ser implementados. Falta o quê? A garantia. Né? Desses 1 bilhão, a gente selecionou, então, na faixa de 300 milhões de reais, que seria o tamanho do fundo. Isso também está aberto à própria sugestão da gestora que foi escolhida, qual é o melhor tamanho do fundo, obviamente considerando o potencial de captação e o pipeline de investimentos, de projetos que a gente já identificou junto aos nossos associados. Né? E o mercado-alvo são os projetos de médio porte. Por quê? Os projetos de muito pequeno porte, eles têm já suas linhas de crédito para os produtores rurais, quer dizer, é um mercado que já roda, é um mercado que vai ser para autoconsumo. Né? E os projetos muito grandes, dos grandes players, empresas listadas, eles têm os seus balanços, eles têm as suas linhas de financiamento. Só que a gente tem uma quantidade enorme dessas 600 plantas, a maior parte são de plantas de médio porte. Eles não têm o balance sheet para poder fazer o levantamento desses recursos diretamente no mercado privado, não têm as garantias necessárias, mas também não têm os benefícios que um pequeno produtor individual vai ter. Então, esse é o mercado, e no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, toda a experiência que se tem é que esse é o mercado realmente com maior escala para a produção do biogás. Né? Então, a gente identificou esse desafio do mercado, que existem linhas de financiamento, está aí o próprio BNDES falando, temos vários bancos regionais, vários bancos de fomento, enfim,
mas todos eles pedem o colateral, né? E esse projeto médio, como ele ainda não está em implementação, é diferente, por exemplo, do mercado de energia elétrica, onde o empreendedor entra no leilão, ele tem um contrato de fornecimento da energia pelos próximos 15, 20, 25 anos, e ele usa esse próprio contrato como colateral para levantar o recurso. No biogás não existe esse leilão, né? O mercado está aí, é o quarto maior mercado de combustíveis do mundo, né? São 60 bilhões de litros de diesel por ano que o Brasil consome, né? Então, assim, o biogás ele tem total capacidade de deslocar esse diesel, o GLP, o óleo de cozinha, o óleo combustível e outras energias fósseis, sendo muito mais barato e 100% renovável. Então, o mercado está aí. A questão é, se a planta não está funcionando, se eu não tenho ainda o recebível, como é que eu vou levantar o recurso? Por isso, a gente desenvolveu essa ideia do fundo garantidor e o Lab veio com a gente para estruturar, para aterrissar esse conceito. A ideia do fundo, então, é que esses recursos investidos eles fiquem aplicados numa renda fixa e o fundo funcione como um fundo de aval, dando as garantias para os projetos. Obviamente, nós, como a Biogás, vamos nos certificar que aqueles projetos que estão sendo agraciados com a participação do fundo são projetos sólidos, tanto do ponto de vista técnico e econômico, quanto também do ponto de vista ambiental, ou seja, que os projetos realmente estão fazendo a captura do metano, estão fazendo a captura do CO2, estão fazendo essa mitigação e tem realmente aquela pegada, aquela intensidade de carbono que se propõe, né? Então, essa é a atuação da Biogás, está junto com a gestora, avaliando os projetos, tanto do ponto de vista técnico, não só de equipamentos, mas inclusive de modelo de negócio, né, de localização de potencial de mercado, do ponto de vista econômico, né, certificando as variáveis ali do modelo do plano de negócio, mas também do ponto de vista ambiental, né? Obviamente. Gabriel, desculpa. Tá. Então, a ideia hoje estamos dando início a esse projeto, né, para que a gente possa receber o interesse dos gestores, obviamente, dentro, né, de todo um critério que foi desenvolvido não só com o Lab, com outras instituições, tivemos o apoio da própria Ambima, né? E, em termos de processo, me confirma aí, Tamar, passou? As etapas da seleção. Passou. Vamos lá. Então, em termos de etapa da seleção, a ideia é que a gente tem inicialmente essa proposta técnica e a proposta comercial, né? Claro, com os critérios de capacitação dos gestores, com a estratégia de atuação e de distribuição, mas também com a estrutura de custos que é prevista, tá? E depois, após uma primeira avaliação, nós temos total interesse em conversar com todos os proponentes para discutir melhor ideias e sugestões para o plano de negócio da própria estruturação do fundo. Quer dizer, o que a gente está apresentando aqui, a estrutura que o Felipe apresentou, é uma sugestão, mas está aberta a discussão, caso alguém tenha uma ideia de como estruturar ou de como fazer isso avançar de uma forma melhor, claro que a gente está super aberto. Tá? Por outro lado, a gente tem um cronograma bastante apertado, até em função dos projetos que estão aí aguardando, né? Então, estamos começando agora aqui com a publicação do edital, estimamos aí ao redor de 45 dias para a entrega das propostas, para já imediatamente fazer essa avaliação e começar a rodada de conversas aí com os proponentes, para que a gente consiga finalizar esse projeto realmente aí até maio e a gente possa ainda, né, no finalzinho do primeiro semestre, já começar a estruturar o fundo, enfim, e botar para frente essa ideia. Tá? Então, é um cronograma bastante apertado, mas a gente deixou bastante tempo aí para a parte de entrega das propostas, exatamente para que vocês possam analisar, pensar, estruturar, conversar com a gente, se quiserem, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, para que a gente tenha o máximo realmente de propostas bem estruturadas, para que a gente depois, na parte de avaliação e conclusão, possa mover bem rápido. Tá bom, pessoal? Então,
Agradeço o interesse de vocês, coloco novamente aqui a associação à disposição de todos para a gente tirar dúvidas. Temos ainda um tempinho, né, Tamar? Acredito, mas também offline, podem entrar em contato com a gente, que estamos à disposição aí de todos. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer alguma pergunta no chat. Eu vou aproveitar para reforçar, então, alguns pontos aqui. A gente está lançando esse edital hoje e colocamos um prazo de cerca de 45 dias, então, para receber as propostas. A ideia é que é isso, né? A gente discutiu, fez um trabalho no ano passado de entender qual que seria o melhor formato, né? O melhor mecanismo de funcionamento desse fundo. Inclusive, conversamos com alguns gestores, principalmente aqueles parceiros já do Lab, e chegamos nesse desenho, mas que não é um desenho fixo, né? Quer dizer, as entidades aí que têm interesse de gerirem esse fundo podem nos mandar algumas propostas, né? Tem espaço para a gente discutir, pensar qual é uma solução que pode ser melhor aplicável. E o que a gente quer realmente é colocar esse fundo para funcionar, que ele tenha aplicação, né, que realmente gere interesse e seja passivo de ser utilizado pelos projetos de biogás. E reforçando também que o Gabriel colocou, que no início desse trabalho com o Lab, a gente fez um levantamento de projetos, né, entre as empresas associadas da Biogás, e já levantamos mais de R$1 bilhão em investimentos. Isso é um valor muito significativo, né? O que a gente está falando aqui desde o início, tem um interesse muito grande de investir nesse setor. O Brasil tem um potencial gigantesco de biogás, a gente precisa colocar isso em pé, e, né, de novo, não é falta de recurso, né, faltam aí alguns instrumentos, né, alguns incentivos, algumas questões regulatórias, né, são todos os pontos aqui que a Biogás trabalha, nesse sentido do instrumento, bastante relevante aqui, a gente vê como o fundo como um dos grandes incentivadores, né, uma abertura de portas aí muito grande para esses investimentos saírem do papel. Felipe, acho que você pediu, e eu já ia te fazer aqui também uma pergunta, queria que você trouxesse um pouco também, como que você vê o papel desse gestor, né? Como que o Lab vê também trazer essa entidade financeira, que aqui a Biogás nós somos o lado técnico, o lado das empresas, dos projetos, quem vai demandar esse recurso, né? Quem vai fazer o uso do fundo garantidor, e a ideia da Biogás, então, como o Gabriel colocou, é que a gente faça uma pré-seleção, digamos assim, né? Estabeleça alguns parâmetros para ser uma entidade certificadora, para a gente consiga mostrar para quem está investindo, né? Para quem vai aportar recurso nesse fundo, principalmente, que esses projetos eles têm um impacto ambiental importante. E aí você puder trazer aí também um pouquinho dessa visão dessa entidade, né? Do gestor, qual a visão deles, a importância desse gestor aí para esse fundo. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado, Tamar. Na verdade, eu ia, antes de você perguntar, eu ia formular isso até de uma outra forma, da oportunidade que eu acho que existe para o gestor aqui. Eu acho que você tem hoje em dia, né, a gente, na posição que a gente está, como uma aceleradora de ideias de finanças climáticas, a gente observa um pouco a movimentação do mercado financeiro em torno, não só do que a gente hoje em dia é chamado de agenda ESG, né, mas também da ação climática direta. Eu acho que esse fundo está até mais nesse segundo ponto, no sentido até mais, vamos dizer, mais impactante, né, num bom sentido. E a gente vê uma movimentação muito grande, né? Cada vez mais existe uma pressão dos investidores, dos fundos de investimento, das casas, dos investidores que botam dinheiro nas casas de investimento por produtos que tenham esse apelo, esse tipo de apelo, né? E eu acho que a oportunidade que existe aqui para a gestora é a oportunidade de uma gestora que é especializada, que tem conhecimento, por exemplo, da área de crédito em geral, né, que está acostumada a fazer o crédito no mercado financeiro normal, ela tem uma oportunidade com esse fundo de fazer uma transição
para esse mundo ESG, eu diria que uma transição muito alto estilo, né? Porque é uma transição que não passa, que não é muitas vezes como a gente vê, né? Fundos que usam essa insígnia mais como uma coisa, né? Mais superficial. E que, de fato, é um fundo que vai, de fato, criar um impacto grande. Então, o gestor desse fundo ele vai estar ali na vanguarda, eu acredito, do que é a ação climática no Brasil hoje em dia. Né? Ele vai estar, ao mesmo tempo, na vanguarda do que é um fundo garantidor no Brasil hoje em dia. Até hoje, no Brasil, os fundos garantidores conhecidos são fundos de capital público, né, e com todas as suas benesses e mazelas, né, e esse fundo ele tem a oportunidade de estar realmente iniciando essa nova fase de fundos garantidores. É claro que o desafio é grande, trabalhar com inovação é sempre desafiador, sempre requer muita tenacidade, né, mas eu acho que a recompensa também é muito grande. Né? O papel desse gestor eu acredito, da forma como foi imaginada, né, ele é um papel que vai perpassar quase que todo o processo analítico, de investimento, mitigação de risco, coordenação de passivo desse fundo, ou seja, é um papel mesmo de um gestor daquele fundo de crédito, né, um fundo garantidor, no caso, que ele vai ter. E eu acho que, só finalizando, né, eu acho que existe também aqui uma oportunidade financeira muito concreta, que é esse acesso ao capital concessional que eu mencionei no início. Existe um montante de recursos muito relevante lá fora. Eu coloquei aqui esse número aqui de 632 bilhões de dólares, né, no último biênio. Então, existe um recurso muito, muito relevante lá fora, ansiosos por projetos, principalmente projetos no Brasil, principalmente projetos em energia renovável, né? E que são recursos que estão, como eu falei, dispostos a absorver taxas de juros menores, taxas de retorno menores, ou seja, absorver condições menos favoráveis do que as condições de mercado. Quando eles fazem isso, eles alavancam a parte comercial dos fundos, eles atraem dinheiro. Então, na forma como esse fundo está estruturado, e é claro que isso ainda vai passar pela validação do futuro gestor, esse fundo vai ser capaz de oferecer um retorno para o investidor comercial muito atraente, né, fazendo com que um projeto que é inovador consiga abrir, né, consiga fazer ser atrativo, inclusive para o investidor institucional, tradicional, brasileiro, que a gente sabe que está acostumado também com a renda fixa, com a realidade do investimento comercial brasileiro. Então, acho que são algumas oportunidades que existem aqui que eu queria reforçar enfim, é isso mesmo. Passar a palavra para você novamente. Obrigado. Perfeito, Felipe. Muito obrigada. Acho que essa visão, né, é muito relevante e a gente fez essa conversa com as entidades para entender o que representa também esse fundo e uma coisa que você trouxe, né, que é exatamente para quem vai investir, para quem vai aportar recurso, além de ter essa garantia de ser um investimento completamente alinhado com o ESG, né, com o que a gente está querendo colocar aqui, é uma oportunidade também de colocar recurso em uma quantidade enorme de projetos, pelo que a gente fez esse mapeamento ali do pipeline inicial de 16 projetos, mas que, na verdade, o nosso pipeline ainda era bem maior do que esse. Em vez de colocar recurso em um projeto, e às vezes o investidor, por não conhecer, principalmente o investidor estrangeiro, não conhece ainda o mercado do Brasil, como é o projeto de biogás no Brasil, ele coloca em um fundo que tem uma quantidade de projetos, né? Então, isso reduz o risco, né? E traz também essa oportunidade de entrar no mercado de biogás, entender o que é esse mercado, qual é o funcionamento desses projetos. Vou aproveitar para fazer uma pergunta para você, Nabil, também, como que você vê esse alinhamento exato do que a gente está falando, do recurso público com o privado, né, e essas oportunidades de investimento privado nesse setor de biogás, sabendo que, assim, como o Felipe comentou, existem fundos de garantia, né, fundos garantidores do próprio BNDES, mas que eles vão até um certo ponto e para o biogás acabam não sendo
tão favoráveis, porque a escala dos projetos são um pouco maiores, mas aí eu queria ouvir um pouco, né, dessa sua visão, desse alinhamento que a gente traz também com um outro fundo que é privado e que vai estar mais direcionado para o setor. Bom, Tamara, o que eu havia comentado, é um grande desafio o que a Biogás assumiu, né, de avançar com a proposta, e assim, bastante louvável, porque no fim é uma inovação para o sistema financeiro, para a própria forma de olhar para os investimentos privados no Brasil. É bom a gente lembrar, quando a gente fala da parte principalmente de investimento público, né, de recursos públicos, eles sempre estão vinculados de forma bastante próxima das políticas públicas. E é aquilo que eu comentei logo no início, né, da minha fala. A agenda do desenvolvimento do biogás no Brasil, ela é a agenda da transição energética para uma matriz mais renovável. Ela é uma agenda de futuro que já está acontecendo no presente. Então, do ponto de vista principalmente do BNDES, todos os instrumentos que o banco tem à disposição hoje, por exemplo, para conseguir apoiar, suportar o desenvolvimento do setor, eles são usados e são as melhores condições. Seja do ponto de vista de quando a gente olha para a parte dos resíduos urbanos, seja quando a gente olha para a questão dos resíduos agrícolas, que também são grande fonte de geração, né? Quando a gente pega aí, claro, sempre se pensa, às vezes, na produção animal, mas quando a gente vai para outros usos de resíduos agrícolas, como a vinhaça na produção da cana, é algo enorme no caso brasileiro, né? Muito, muito grande. Então, o que a gente tem buscado olhar, né, inclusive nessa iniciativa, é com o olhar também do investidor, com o olhar, porque apesar do BNDES ser um agente público, ele, sendo o Banco de Desenvolvimento, né, brasileiro, a gente também tem uma visão, eu poderia dizer assim, privada da ótica do investimento, porque como a gente trabalha com recursos públicos, a gente não pode ter perda, porque é dinheiro do cidadão, né? Então, assim, a gente acaba sendo até rigoroso demais, ou às vezes um pouco muito firme nos critérios eventuais, seja da concessão do crédito, seja da parte das garantias, no sentido de minimizar as perdas relacionadas aos recursos públicos. Então, a gente acaba tendo um olhar, sim, muito criterioso do ponto de vista de soluções financeiras, de risco e retorno, e boa parte das vezes esse nosso olhar acaba ajudando a guiar o trabalho de outros agentes e até mesmo dos próprios proponentes. Então, assim, a gente tem certeza que essa iniciativa ela vai inspirar outras iniciativas. O sucesso dessa iniciativa significa o sucesso de outras, então por isso que a gente aposta tanto nela, por isso que a gente apoia de forma bastante transparente a iniciativa da Biogás, justo porque a gente tem essa convicção que ela sendo vitoriosa, sendo um sucesso, ela vai abrir espaço para muitas outras oportunidades em outros setores que precisam desse tipo de instrumento. Excelente, muito obrigada, Nabil. Gabriel, tem uma pergunta aqui para você, e aí vou pedir para já responder a pergunta e já fazer as suas considerações finais aí, para a gente não passar muito do nosso horário. E faço mais um convite a todos que estão aqui participando, preencher ali o formulário para receber o edital, acho que vai ser lançado hoje ainda também, mas você já recebe em primeira mão. Então, Gabriel, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Basso. Pensando nas usinas de cana-de-açúcar, como você vê o edital como potencial incentivador do mercado? É isso, quer dizer, o que acontece? Algumas usinas, inclusive grupos grandes, eles têm já diversos ativos que já estão sendo utilizados como colateral
para outros projetos, um projeto de cogeração, um projeto próprio de biodigestão, por exemplo, do resíduo, né? Então, você tem aquela parte ali do biometano, da produção do biometano, por exemplo, que é uma parte teoricamente pequena de um projeto de uma usina, né? Ele acaba ficando ali meio deslocado e aquele projeto não tem, quer dizer, o empreendedor ele não tem as garantias para dar ali para aquele projeto, né? Apesar de ser um projeto comprovado tecnicamente, no olho do furacão ali do mercado, a gente sabe que tem. A usina, inclusive, ela pode ser o próprio cliente do projeto, né? Porque ela pode utilizar esse biometano na própria frota dela de caminhões, né? E inclusive de máquinas agrícolas. Quer dizer, tem todo vamos dizer assim, todos os elementos de um projeto extremamente rentável, mas falta realmente essa questão da garantia. Então, a gente acredita que o fundo garantidor ele pode ser realmente um enorme indutor desses projetos, né, que estão aí engavetados e estão acontecendo. Né, a gente procurar na mídia, a gente vai ver que toda hora projetos novos de biogás acontecendo, mas em grande parte com capital próprio, né? Ou assim, com a participação realmente de grupos muito grandes que têm o balanço para oferecer como garantia para o financiamento. Né? Então, acho que seja na cana-de-açúcar, criação de suínos, criação de aves, na própria parte de tratamento de resíduos, de esgotos, quer dizer, todos os segmentos aí que a gente falou, em termos de fontes de suprimento da matéria-prima para a produção do biogás, podem ser beneficiados por esse instrumento. Ótimo. Aproveitando, tem mais uma pergunta aqui, Gabriel, também, do Edgar. Se parabeniza aí, né? Obrigada, Edgar, também. E, Rodrigo, obrigada pela sua pergunta, Edgar também. Uma pergunta se a ideia é que a carteira do fundo seja composta por títulos usuais de renda fixa do mercado, como debêntures. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir com o próprio gestor. Né? A concepção do fundo, como é um fundo garantidor, o fundo ele vai entrar como avalista das linhas de financiamento dos empreendedores. Né? Então, obviamente, aquele recurso, a gente imagina que tenha que ficar aplicado enfim, em aplicações ali seguras, né? Enfim, um tesouro, alguma coisa do gênero, mas isso está aberto também à discussão com o próprio gestor. Né? E a ideia é que, conforme esses projetos forem sendo desenvolvidos, né, e forem retornando para o fundo, que o fundo possa pegar aquele mesmo capital e dar as garantias para novos projetos, ou seja, a gente vai realmente fazendo como se fosse um revolving credit, né, enfim, uma linha que vai rolando, sempre financiando novos projetos ou garantindo novos projetos, enquanto esses projetos vão retornando. E uma coisa que a gente não comentou, né, Tamar, que é uma possibilidade que foi conversada, a gente, em princípio, está pensando numa estrutura de 1 para 1, quer dizer, um fundo de 300 milhões de reais poderia dar garantias, né, de 300 milhões de reais. Então, seriam, eventualmente, 30 projetos de 10 milhões ou 10 projetos de 30 milhões. Mas nada impede que, com o avanço do fundo, a gente comprovando enfim, a baixa inadimplência, porque a gente tem esse histórico no mercado, né, de baixa inadimplência, a gente não possa, inclusive, fazer mais. Né? É óbvio que você pega um fundo garantidor do BNDES, que ele tem 3 ou 4 vezes de garantias que ele dá em relação ao patrimônio do fundo. Talvez a gente não chegue em 3 ou 4 vezes, mas a gente pode construir, né, essa alavancagem também. Então, isso aí já vai aumentar muito também a rentabilidade do fundo para o cotista. Né? Exato, ainda tem muito para a gente desenvolver, né? Esse fundo vai começar um primeiro movimento e a gente espera receber bastante proposta aí de fundos gestores interessados, e o próximo passo desse trabalho vai ser começar a buscar os recursos, né, de quem tem interesse em investir nesse setor. Então, é um trabalho que ainda vai ser continuado, ainda temos muito a fazer para que esse fundo esteja operacional,
mas estamos cada vez mais próximos, né? Então, a ideia é essa, a gente ir sempre buscando essas melhores práticas, ouvindo o que o mercado está querendo e colocar aqui a abertura para que os investimentos em biogás aconteçam. E a gente vê como muito oportuno, porque é o que está no dia a dia de quem está investindo, né? É o que a gente escuta, a importância de ter essa garantia para destravar esses investimentos. Gabriel, se você quiser fazer uma conclusão final aí, um fechamento. Não, já passamos bem do tempo, só agradeço aí realmente a atenção de todos, aqui a participação. Obrigado aos nossos convidados, Felipe, Nabil, e novamente coloco aí a associação à disposição de todos para a gente trocar ideia, conversar. Por favor, tragam ideias, sugestões. Vamos montar isso junto, pessoal. Essa é a ideia. Obrigado aí a todos. Obrigado, Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada, Nabil. A associação está à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Obrigada, uma boa tarde a todos. Um abraço.